Minha primeira pergunta é sobre os principais meios de comunicação social. A mídia tem andado a mentir para todo mundo desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu queria explicar de uma forma muito complexa as verdadeiras raízes da guerra russo-ucraniana. A expansão agressiva da NATO desde 2003, a segunda invasão do Iraque e a forma como a NATO contribuiu para esta tragédia. E o que está a acontecer, realmente a acontecer na Ucrânia. Quantos ucranianos já morreram? Quantos soldados? Quantas baixas? E qual foi o papel desempenhado por Boris Johnson, que arrancou Zelensky da mesa de negociações em fevereiro de 2022? Por favor, um completo para nosso público brasileiro que merece saber a verdade. Desculpem o meu inglês. Bem, não, ouça, o seu inglês é muito melhor do que o meu português ou espanhol, então vou tentar ser breve e suave, mas já tocou num par de coisas. Primeiro que tudo, na promessa foi feita ao Sr. Gorbachev, que na altura liderava a antiga União Soviética, que quando as forças soviéticas se retirassem da Europa de Leste, a NATO não avançaria para o leste. Por outras palavras, não empurraríamos as fronteiras da NATO mais para o leste. Estão a ouvir-me? Estão a ouvir-me? Estão a ouvir-me? Agora podemos ouvi-lo, por favor. Vou dizer outra vez. Se voltarmos à promessa feita pela administração Bush na altura ao primeiro-ministro Gorbachev em Moscovo, que quando as forças soviéticas se retirassem da Europa de Leste, não as seguiríamos e preencheríamos o vazio com forças da NATO, especificamente as nossas. Obviamente, essa promessa foi quebrada e, em 1990, a Polônia, depois a Lituânia, a Letônia e a Estônia tornaram-se membros da NATO. Da borda, a Eslováquia, bem como a Hungria, a Romênia, todos os estados que faziam fronteira com a antiga União Soviética, tornaram-se membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Não ficamos satisfeitos. Abrimos caminho até a Geórgia, na esperança de arrastar a Geórgia e potencialmente grande parte do Cáucaso para a esfera da NATO. E depois começamos a trabalhar na Ucrânia para subverter o governo que lá estava e substituí-lo por um governo que nos fosse simpático, mas, mais importante, que aderisse voluntariamente, aderir à NATO. Por outras palavras, empurrando a fronteira da NATO até a fronteira com a Rússia. Nos últimos 10 a 15 anos, o Sr. Putin avisou-nos repetidamente que isso era inaceitável, e essa é uma das razões pelas quais, em 2014, quando tivemos o golpe que organizamos em Moscovo para substituir o governo pró-russo por um governo pró-NATO, que os russos tomaram o controle da Crimeia, não só porque historicamente a Crimeia fazia parte da Rússia, mas também porque havia a preocupação que acabássemos por colocar o poder naval, por outras palavras, os nossos navios de guerra norte-americanos, navios de guerra da Royal Navy, etc., no Mar Negro, e utilizar esse porto. Havia também muitas provas de que nós, por termos abandonado o Tratado ABM e uma série de outros tratados, o INF, etc., acabaríamos por colocar mísseis no leste da Ucrânia que estariam em posição de ameaçar a dissuasão nuclear russa. Por outras palavras, que em minutos poderíamos atacar as áreas de armazenamento de armas nucleares russas, bem como, claro, outras instalações militares e, potencialmente, cidades russas. Tudo isto foi considerado inaceitável. Putin fez um último esforço, apresentando-nos projetos de acordos que poderíamos assinar, isto em dezembro de 21 e janeiro de 22, que restaurariam o sentido de equilíbrio na região a nível convencional e poriam fim a qualquer avanço na Ucrânia. A solução preferida do ponto de vista russo era que a Ucrânia fosse neutra. Rejeitamos todas elas de imediato e, de facto, saudamos uma intervenção militar russa
porque nós, no Ocidente, ou seja, especificamente Washington e Londres, a vimos como uma oportunidade para atolar poder militar russo naquilo que pensamos que seria uma guerra interminável que minaria a força da Rússia. Não esqueçamos que, entretanto, tínhamos este conjunto de acordos.